Oi pessoal, eu sou a Bruna Meneghetti, sou jornalista e escritora e eu estou fazendo uma série de vídeos como contrapartida de um edital bem bacana que eu ganhei da Secretaria de Cultura de São Paulo para publicar o meu próximo livro, O Último Tiro da Guanabara. Eu vou falar um pouquinho do que é O Último Tiro da Guanabara, porque senão eu vou dar alguns exemplos nas próximas etapas e vocês não vão entender nada sobre o que eu estou falando, o que é o livro. Bem, ele é um romance histórico, se passa em 1955. O Juscelino Kubitschek tinha acabado de ganhar as eleições para a presidência, junto com o João Goulart, que seria o seu vice. Ele estava para assumir, mas estavam tentando dar um golpe contra ele, né, para impedir que ele assumisse e que o Carlos Luz virasse presidente. Nisso, na minha história, na parte fictícia, é que eles teriam contratado um vidente cego, Isaías Monteiro, para ajudar a evitar esse golpe. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele encontra uma amiga de infância, a Cecília, que é um pouco afastada dele, ela não quer muito encontrar ele por vários problemas que no livro eu vou relatar. Só que ela é muito envolvida com a política e eles acabam ajudando um ao outro. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para ajudar alguns escritores que às vezes sequer são iniciantes, mas encontram alguns problemas na hora de fazer a sua obra, de escrever o seu livro. Encontrar situações difíceis, como por exemplo chegar numa cena e não saber como continuar ela, ou encontrar um furo de roteiro lá no final do livro e perceber que vai ter que mudar todo o começo. Esse tipo de coisa acontece. Por isso esse vídeo faz parte de uma série que vai te ajudar a entender como fazer um roteiro da sua história, fazer um rascunho, começar o seu projeto e deixar no mínimo de pontas soltas possíveis. É para fazer um primeiro rascunho mais coeso e sem menos furos de roteiros que eu uso o método Snowflake. E esse primeiro vídeo serve justamente para você entender como é que ele funciona. Então vamos ao primeiro tópico. O que é o método Snowflake? O método Snowflake foi criado por um professor americano. Ele segue 10 passos que podem ser diminuídos e podem ser adaptados de acordo com o seu método de escrita. Por isso eu vou passar aqui quais foram as etapas que eu utilizei. Eu diminuí os 10 passos para 6 passos. Também vou deixar o link para o método original aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, né? E às vezes até adaptar o que eu estou fazendo aqui. Para dar um resumo, eu vou contar quais os detalhes que o método aborda. São eles: resumir o livro o máximo que conseguir, descobrir qual o começo, meio e final da história, dar características primordiais aos personagens, aumentar o método o máximo que conseguir, dando o máximo de características, descrições e cenas para o livro. Todo o método Snowflake dá cerca de 30 páginas por aí. É muito pequeno em comparação ao tamanho que o livro vai ter. Quanto maior o livro também, obviamente, mais páginas o Snowflake vai ter. Mas você deve estar se perguntando qual que é a utilidade de saber de tudo isso antes, ter essa preparação e não deixar simplesmente a escrita fluir, então... Bem, vamos ao segundo tópico. Por que usar o método Snowflake? Obviamente, não é impossível escrever um livro sem usar esse método. Não são todos os escritores que o usam. O primeiro livro que eu escrevi, O Céu de Clarice, eu fiz sem usar o Snowflake. Nessa época que eu escrevi O Céu de Clarice, eu achava que era o tipo de escritora que ia escrevendo conforme a história aparecia, deixava a escrita fluir, enfim. Não achei que eu ia chegar um dia a ter qualquer tipo de planejamento. É muito bom quando você começa um livro simplesmente porque você está com a ideia fervilhando na cabeça e deixa ele ir, enfim. É uma liberdade muito gostosa que a gente sente. Ao longo da história, vários capítulos, várias ideias vão aparecendo, isso é bem legal. A gente também se apega com o estilo da nossa escrita, o nosso modo de pensar a história. Então às vezes é um pouco difícil sugerir que se mude, né? Essa técnica que você já faz, enfim, ou se você não tem técnica nenhuma. Nesse caso ainda mais importante, a gente já vai ver por quê. Mas é normal, quando alguma coisa está funcionando, a gente não quer mudar muito isso, enfim. Por isso que é importante entender qual é a qualidade do método Snowflake e por que ele vai te ajudar a resolver alguns problemas de roteiro da sua história. Na verdade, tem horas do seu livro que você literalmente empaca. São nesses momentos que o método Snowflake mostra que veio. Tem sempre um momento em que a gente fica muito longe do livro por algum motivo, às vezes uma necessidade de trabalho, às vezes
enfim, um compromisso. E às vezes a gente acaba ficando um pouco distante da nossa história. E quando volta pra escrever, fala, putz, onde que eu parei? Pra onde que eu ia? O que que eu ia fazer com esse personagem? A gente acha que não, mas pode acontecer de esquecer várias ideias. Isso já aconteceu comigo. Pode acontecer da gente se atrapalhar nas próprias ideias. Porque, principalmente quando a gente fica muito tempo longe do livro, e ninguém está livre disso acontecer, né? Todo mundo, às vezes, pode começar uma história, um projeto, e ser interrompido por vários motivos aí na nossa vida. E quando volta, nossa, parece que perdeu um pouco o fio da meada. No Céu de Clarice acontecia o quê? Eu lia várias vezes o meu livro, então quando eu ficava longe, eu pegava ele de novo, relia tudo que eu já tinha escrito, pra ver onde, que eu já tinha falado, o que eu não tinha falado. Tava tudo muito mal organizado na minha cabeça. É um livro grande também, ele ficou com mais ou menos 500 páginas no e-book. Então, eu me perdi muito até terminar o livro, nesses caminhos. É um livro com vários personagens, então isso pode acontecer, mas também pode acontecer com livros finos. É isso, gente, a gente não consegue mais nem armazenar os celulares, né? Às vezes acontece, a gente esquece o que ia fazer com o personagem, a gente esquece o que ia fazer ali em alguma parte da história, em alguma cena em específico. Ou você até lembra, mas lembra errado, ou você acha que você já escreveu uma cena e ela ainda não foi escrita. Isso eu tô falando, lógico, eu fiquei muito tempo distanciada do meu livro, acho que eu cheguei a ficar mais de um ano longe dele. Então voltar a escrever foi muito difícil. Mas não é só pra isso que o método Snowflake funciona, pra ajudar a aliviar a memória dos desmemoriados. Ele também tem várias outras qualidades. Uma delas é saber o que vai acontecer do começo ao fim do livro, incluindo as cenas. Lógico, pode haver mudanças, pode ser que você decida acrescentar ou tirar cenas, mas você ter uma boa noção do que vai acontecer te ajuda a se guiar dentro da própria obra. Ter tudo anotado, inclusive as características mais sutis dos personagens, te ajuda a não ter que ficar voltando toda hora para relembrar se ela tinha olhos castanhos ou azuis, se os cabelos formavam ondas ou não, qual era a mania dela, enfim, as manias geralmente a gente costuma lembrar. Ou pequenos detalhes, como era a casa dela, tinha 2 andares ou não. Ou, por exemplo, você precisa lembrar de um nome da mãe da personagem que você falou muito pouco, e aí em um momento ela volta e você fala, putz, qual que é o nome da mãe da personagem? Em vez de ficar voltando, o Snowflake também vai ter uma ficha de cada personagem, das pessoas que são conectadas de alguma forma com ele. De qualquer forma, supondo que você esqueça tudo, é muito mais fácil ler 30 páginas do método Snowflake, que você já tinha anotado ali o principal que você precisava saber, do que ler, por exemplo, 200 do seu livro que você deixou na gaveta por mais de 6 meses e precisa voltar a sentir o que estava ali, relembrar realmente o que você escreveu. Mas é claro que o método Snowflake não é um fator limitante, muito pelo contrário. Ele não se propõe a te limitar. Então você pode adicionar coisas a hora que você quiser. O que eu quero dizer é que parece que é um método que te aprisiona no primeiro momento. Mas na verdade não, é o contrário, ele te dá mais liberdade. E por que ele te dá mais liberdade? Porque às vezes você tá definindo ali quais as cenas do seu livro no método Snowflake, e aí você decide que você quer mudar uma cena, quer colocar outro personagem. Você vai se sentir mais à vontade para fazer isso do que num livro que já está, por exemplo, com 200 páginas e aí você só foi ter a ideia na parte 200 porque percebeu que tinha um outro personagem que se conectava e seria legal ter uma cena tal. Só que isso mudaria outras coisas. No fim, você fica aprisionado pelo teu livro, porque não dá vontade de ficar toda hora mudando para mudar. Se você mudar uma coisinha, você sabe que você vai ter que voltar às 200 páginas para mudar aquilo. Se você mudar a característica de um personagem, vai ficar procurando toda hora que ele aparece, enfim. E no método Snowflake, a gente consegue fazer essas mudanças mais rapidamente. Por exemplo, se você chegar na cena 10, que você tá fazendo um resumo das pequenas cenas do que vai acontecer no livro, e eu já vou explicar o passo a passo, viu? Mas você tá lá fazendo a cena, chega na 10 e você percebe que tinha um problema na 5, é só ir na 5 mudar, dá 6, 7, 8, 9, 10
mudar 6, 7, 8, 9, 10 e seguir. No livro isso é muito mais difícil, porque a cena 10 às vezes já tá no terceiro capítulo e o terceiro capítulo já tá na página 50. Então realmente ajuda muito. Eu não tô dizendo que com o método não pode acontecer de você terminar o seu livro de 300 páginas, resolver mudar uma cena e ter que voltar tudo atrás. Mesmo que isso aconteça, primeiro, ele vai acontecer com uma quantidade muito menor de vezes do que num livro normal. E segundo, todas as vezes que isso acontecer, você vai saber exatamente em qual capítulo a cena está. Diferentemente se você não tiver planejamento algum e roteiro algum, então você vai falar, nossa, será que isso está no capítulo tal ou tal? Ou se seu livro não tiver capítulo, será que está na página tal ou tal? No método você já sabe qual cena está atrás da outra, e com isso é muito mais fácil você entender onde você quer mudar, enfim, onde que aquilo se repete ou não. Com o método a gente consegue perceber o erro antes de cometer ele, isso é o que é o mais importante, né? E conseguindo perceber o erro antes de cometer ele, é mais fácil de solucionar. E o que acontece? Eu tive uma experiência sem fazer o Snowflake, uma experiência fazendo o Snowflake. Fazendo o Snowflake foi justamente o último tiro da Guanabara que eu ganhei o edital, e por isso que eu tô contando um pouco aqui sobre o meu processo criativo e por que foi tão importante pra mim usar esse método. E ao contrário do que muita gente pode pensar, você ter tudo estruturado sobre qual é a história do seu livro não te desanima, pelo contrário, você quer escrever ele logo, quer fazer essa história logo porque você sabe o potencial dela, você sabe onde você quer chegar e sabe que vai ficar bom. Não tem surpresa no meio, não tem uma surpresa de chegar no meio e falar, ai, nossa, mas não sei como vai acabar. Isso pode acontecer, mas é tão mais raro. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o método não vai te tirar a liberdade e também não vai te desanimar. Pelo contrário, você vai ficar mais animada para chegar onde você quer, porque justamente você sabe onde você quer chegar com o seu livro. Você tem um começo, um meio e final muitas vezes. E eu diria, gente, que isso foi fundamental para eu ganhar o edital da secretaria também. Porque nos projetos de editais, a gente precisa saber qual o começo, meio e final da história, para convencer de que o livro é bom mesmo. Ou seja, você tem que estar muito consciente de onde você quer chegar com o seu livro, para poder vender, para poder falar dele e entusiasmar outras pessoas também. Se você começou uma obra agora, é muito difícil você saber onde você quer chegar e o que você quer dizer, o que você quer passar. Não que com o método você não tenha surpresas, pelo contrário, a gente sempre descobre mais dos nossos livros, inclusive quando as pessoas leem os nossos livros, né? Mas você já ter uma pincelada do que você quer e do que você planeja te ajuda a vender o livro para alguns lugares, como por exemplo, para se inscrever num edital e convencer uma pessoa de que o que você vai escrever vale a pena de ser investido. Ou seja, o método te ajuda a vender a história antes mesmo de você começar ela. E para algumas pessoas isso é bem importante. E lembre-se, ninguém precisa seguir à risca as próximas etapas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Façam adaptações. Eu mesma fiz adaptações que foram importantes para mim e que funcionaram para mim, mas isso é muito pessoal, obviamente. Acabou que virou o meu método e vai virar o seu também. Gostou? Então curte o vídeo e segue pro próximo, que lá eu vou explicar as primeiras etapas do método Snowflake e por que é tão importante seguir elas. Até!